o maior escândalo da nossa história. É assim que está sendo chamado essa interferência da ABIN no caso Flávio Bolsonaro. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi o sindicato, foram os auditores do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Foram eles que disseram que esse episódio da ABIN com o Flávio Bolsonaro foi o maior escândalo da nossa história. E finalmente, outras entidades, agora não só mais pessoas, começam a perceber que Bolsonaro ele é um destruidor das instituições republicanas. A tese que nós aqui do canal já estávamos desenvolvendo desde o ano passado. E eu vou explicar tudo isso para vocês nesse vídeo, então já deixe seu like, 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal em todos os vídeos. E se você clica no botão de gostei, eu já agradeço imensamente. Desde o início do ano passado, eu falava para vocês que Bolsonaro ele queria destruir tudo. Esse foi o início da nossa tese. E nós falávamos aqui do Incitatus. O que é Incitatus? Incitatus era o cavalo do Calígula. Calígula tinha um cavalo no Império Romano e ele, em um determinado momento, colocou esse cavalo para ser senador de Roma, para mostrar para os senadores que não importava, senador ou cônsul de Roma, que não importava o animal que estivesse lá, qualquer pessoa poderia ocupar aquele cargo, ou seja, era um cargo sem qualquer tipo de importância. E nós estivemos desenvolvendo essa tese até que o professor Marcos Nobre, que lançou um livro também na mesma época que eu lancei o meu, E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, concedeu uma entrevista para o UOL, dizendo que Bolsonaro queria destruir tudo para ser reeleito em 2022. Nós acrescentamos essa fala do Marcos Nobre também na nossa análise e começamos a desenvolvê-la. Bolsonaro quer destruir tudo para ser reeleito em 2022. O Paulo Giraldelli, que vocês conhecem ele aqui no YouTube, alguns de vocês não gostam dele, mas ele complementou, também trouxe a sua cota de contribuição, dizendo que Bolsonaro ele quer destruir as instituições republicanas e não a democracia. E nós conseguimos também introduzir isso na nossa análise, que ficou completa junto com vocês, porque vocês também contribuíram muito, aqui no livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. No livro do canal, o link está aqui na descrição. Eu inicio a introdução do livro dizendo a diferença entre a república e a democracia, para vocês entenderem como que Bolsonaro destrói as instituições republicanas. E além de mim, agora e de outras pessoas, nós temos o próprio sindicato dos auditores da Receita Federal dizendo que Bolsonaro cometeu o maior escândalo da história da nossa república. E o que é república? Porque as pessoas sabem o que é democracia. Democracia é basicamente o direito de você se expressar. Mas a república, vamos resumir dessa forma para não alongar muito a definição de democracia. Vamos colocar desse jeito mais simples. Mas a república as pessoas não sabem, não conseguem entender a república porque ela não se expressa, ela não se manifesta a cada 4 anos ou a cada 2 anos no caso das eleições. A república é a res pública, são as coisas públicas. E por mais que você possa achar que democracia não pode viver sem república, nós podemos sim ter uma república sem democracia, no caso das monarquias, mas isso é uma outra história. Mas o que é a república? A república é a res pública, ou seja, as coisas públicas. É a rua que você anda, são os prédios públicos, são as florestas, são os mares, são os rios, são as instituições republicanas, as universidades federais, os teatros municipais, tudo aquilo que é público, os cargos públicos. Então, se você tem um funcionário público, aquele funcionário público que ocupa aquele cargo é uma figura republicana, porque o cargo que aquela pessoa está ocupando não é um cargo dele, é um cargo público. Quando ele sair, o cargo vai ficar e outra pessoa vai ocupá-lo, incluindo o cargo de presidente. Bolsonaro ocupa esse cargo, mas ele não é um cargo dele. E Bolsonaro deteriora todas essas instituições republicanas. E o povo é o representante máximo da república, porque não há república se não há povo. E o que Bolsonaro fez? Começou a deteriorar e a destruir todas as instituições republicanas. Qual era o objetivo dele? Ser reeleito em 22. Inclusive destruindo o próprio povo, porque com a Covid-19, Bolsonaro acabou dizimando uma parcela da população, mais de 170 mil mortos, porque foi uma ação política de Bolsonaro. O livro do Mandetta fala isso, Bolsonaro boicotou as ações
de prevenção do vírus, porque ele não queria que nós tivéssemos perdas econômicas, porque a aposta de Bolsonaro para ser reeleito em 22 é justamente o campo econômico. Então ele achava que o distanciamento, o afastamento, o fechamento do comércio era um plano conspiratório por parte dos governadores para derrubar a economia, prejudicando assim a sua reeleição em 22. Isso está no livro do Mandetta, compre. Eu já falei sobre o livro do Mandetta aqui, mas se você quiser, você pode comprar o livro dele e está lá. Então o que Bolsonaro fez? Vamos deixar a população morrer e continua ainda com a sua incompetência junto com o Eduardo Pazuello de não trazer as vacinas. Então ele está matando a população porque assim ele consegue mais facilmente ser reeleito em 2022. Porque quanto mais a vacina demorar para chegar, mais o vírus prospera e quanto mais o vírus prosperar, mais ele consegue distribuir o auxílio emergencial e o auxílio emergencial é essencial para que ele continue tendo a aprovação que ele tem hoje. Então, para ser reeleito em 22, ele precisa deteriorar essa instituição da República que é o povo. Mas o que ele acabou fazendo para proteger os filhos dele? Ele utilizou um órgão republicano, uma instituição republicana, que no caso é a ABIN, para acabar boicotando a própria Receita Federal, uma outra instituição republicana, para justamente proteger o seu filho, Flávio Bolsonaro. É o maior escândalo republicano da nossa história e eu vou ler aqui para você o texto, as notas do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Essa é uma matéria do UOL de hoje. Auditores atacam suposta ajuda da ABIN a Flávio, maior escândalo do país. Vou ler a nota para vocês, que é o Kleber Cabral, presidente do Sindifisco Nacional. Ao estar a serviço de uma causa que não é republicana, a atuação da ABIN passou de qualquer limite. Segundo a Época, aí tem aqui a reportagem, né, que a Época trouxe com o Guilherme Amado, que eu cobri já para vocês hoje. A Receita Federal, diante do que vem sendo noticiado pela mídia, tem resistido às pressões políticas, tentativas de ingerência que precisam ter um fim imediato, escreveu Kleber Cabral, presidente do Sindifisco. Se não bastasse, ele continua, se não bastasse a gravidade de se ter uma agência de inteligência mobilizada para defender o filho do presidente da República, acusado de atos ilícitos como a rachadinha na Alerj, não se pode admitir que um órgão de governo busque interferir num órgão de Estado protegido pela Constituição Federal, sugerindo afastamento de servidores públicos. E ele continua aqui, deixa eu ler para vocês, onde está a parte que ele fala, e depois ele acaba falando que essa é o maior, que ele fala aqui, Ainda na nota, o Sindifisco pede uma reação por parte do próprio órgão da Receita Federal, do Congresso Nacional e da imprensa contra, aspas, esse que pode se configurar no maior escândalo da República. Fecha aspas. Bolsonaro está usando as instituições da República para destruir umas às outras para proteger o filho Flávio Bolsonaro. E o pior de tudo, pessoal, é que, além de ser esse desvio de função, essa destruição da República, o caso das rachadinhas vai além, porque é a ligação entre a família Bolsonaro com o crime organizado do estado do Rio de Janeiro. Eu sempre gosto de lembrar, porque as pessoas ficam falando, mas e o André Valeixo? André Valeixo não, o presidente do PT, que também está envolvido nas rachadinhas, piriri pororó. O grande problema da rachadinha do Flávio Bolsonaro era o desvio de dinheiro público usado para abastecer a milícia do Rio de Janeiro. A milícia do Rio de Janeiro era abastecida com dinheiro de impostos desviados do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ou seja, dinheiro público financiando o crime organizado, porque o chefe do escritório do crime, que foi morto, agora me fugiu o nome dele, agora me fugiu de fato o nome do miliciano, que era amigo próximo do Flávio Bolsonaro, o nome dele está na ponta da língua, mas não vem, acabou me dando um branco. Ele era um dos, André Mendonça, né? Enfim, fugiu o nome dele. Ele era um dos responsáveis por articular a rachadinha, era um dos sócios do Flávio Bolsonaro. E ele recebia esse dinheiro em duas contas que ele próprio administrava. Então isso tudo piora a situação, porque Bolsonaro coloca a ABIN e também o GSI do nosso querido e glorioso Augusto Heleno nesse mar de lama envolvendo-os com a milícia do Rio de Janeiro, com o crime organizado do Rio de Janeiro. Essa é a destruição republicana.
Eu espero que agora vocês tenham conseguido perceber como que ocorre essa destruição da República promovida por Bolsonaro e finalmente outras pessoas, outras entidades conseguiram começar a perceber o quão grave é toda essa situação que nós estamos vivendo com o presidente Bolsonaro. Ele corrói as instituições da República e é claro que com isso ele acaba afetando também a nossa democracia. Eu gostaria muito de pedir que você deixe aqui os comentários, caso você não tenha entendido. Se você quiser se você quiser entender mais sobre a diferença entre república e democracia, sobre a destruição das instituições republicanas promovida por Bolsonaro, você pode comprar o livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, os links estão todos aqui no canal, ou procure aqui mesmo no YouTube a minha playlist sobre o livro. A playlist se chama E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Procure a introdução, é um vídeo de 1 hora mais ou menos, coloque em velocidade 2 vezes, que lá eu explico toda a diferença entre república e democracia e dou para você os exemplos, explico isso direitinho, está lá nessa playlist que eu fiz sobre todos os capítulos do meu livro. Quero que você deixe os comentários, também compartilhe o vídeo e me siga no Twitter, @profleoficial.